E eu já abro canelada falando, hein? O Flamengo anulou o Fluminense de Fernando Diniz nos 2 jogos. Conseguiu parar o Fluminense, que para muitos jogava o melhor futebol do Brasil. Agora está a 5 jogos sem saber o que é vitória, 5 jogos sem marcar um gol. Salve, salve, nação rubro-negra. Deve ser muito difícil, né, para os tricolores, né? O Real Madrid do Brasil, como eles dizem. Ouvi isso, né? O Flamengo anulou o Fluminense nos 2 jogos. Cadê o melhor futebol do Brasil, gente? 5 jogos já sem vencer, 4 derrotas, 2 vezes amassados pelo Flamengo. Cadê o melhor futebol? E olha que o Flamengo não tá isso tudo, hein? Não estamos na nossa melhor fase. Cadê o melhor futebol? É bom para que os tricolores, né, caiam na realidade, porque eles vivem no fantástico mundo de Bob. Eu vou trazer para vocês aqui a repercussão dessa partida, galera. Tá muito legal. Vou trazer para vocês aqui. Vocês vão ver o que a galera da Jovem Pan Esportes falou a respeito dessa partida, né? Eles vão falar ali a respeito de todo o jogo, do que aconteceu, do Sampaoli anulando o Fernando Diniz. Tá bacana demais, mas antes de assistir o vídeo, eu peço a você, deixa o seu like, é importantíssimo pra gente. Ativa o sininho de notificação, compartilhe nosso link. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, galera. E deixa aqui o seu comentário no vídeo, tá? O seu feedback é muito importante pra gente. Sem mais, vamos pro vídeo, tá muito bacana. E daqui a pouquinho a gente volta comentando. Vamos lá. Deu um Mengão no Maracanã, 2-0, aniversário do Arrascaeta, mas quem recebeu o presente foi a torcida do Flamengo. Belo gol, Arrascaeta 1-0 ainda na primeira etapa e no segundo tempo, Gabigol. É claro que podia ter matado o jogo antes. Teve uma hora ali que o Flamengo teve 3 oportunidades para matar o jogo. Gabigol, Flamengo 2, Fluminense 0. E eu já abro canelada falando, hein? O Flamengo anulou o Fluminense de Fernando Diniz nos 2 jogos. Conseguiu parar o Fluminense, que para muitos jogava o melhor futebol do Brasil. Agora está a 5 jogos sem saber o que é vitória, 5 jogos sem marcar um gol. Flávio Prado, muito boa noite para você, Flávio. Bora falar desse jogo. Flamengo 2, Fluminense 0. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da Jovem Pan. O Flamengo, a gente falava no pré-jogo, né? Falamos bastante sobre o tema. Os 2 times estavam devendo, o Flamengo acaba entregando para o torcedor, né? Dando ao torcedor essa alegria. Fluminense, dentro da sua característica, 68% de posse de bola, mas com menos finalizações do que o Flamengo. O Flamengo consegue chegar, consegue vencer, uma das raras partidas sem decisão por pênaltis. E um pouquinho mais cedo terminou São Paulo e Sport, com uma audiência absurda no nosso YouTube. Muito obrigado a todos. Chegamos a 175 mil pessoas simultaneamente na narração do Fausto Favara na cobrança dos pênaltis. E o São Paulo suou, mas passou também. Então aí, né, definidos os times que passam para as quartas de final da Copa do Brasil. E agora é sorteio livre, né? Qualquer um pode pegar qualquer um, Pedro. O Flamengo está na próxima fase, o Canelada só está começando nessa quinta-feira para a gente falar bastante desse jogo. Flamengo 2, Arrascaeta e Gabigol. Fluminense 0, o Flamengo que anulou o Fluminense nos 2 jogos. E hoje, num momento que parecia que o Fluminense tinha ali um pouco do controle da partida, Arrascaeta. Um belo cruzamento do Gerson e o Fabrício Bruno ainda desvia de cabeça, providencial desvio na primeira trave e o Arrascaeta, ele tira com muita consciência do Fábio, Flamengo 1-0. Na segunda etapa, o Flamengo teve uma hora ali que perdeu 3 gols, né? Teve 3 chances de matar a partida, mas aí o Gabigol foi lá, balançou as redes, para quem sabe espantar uma fase. Flamengo 2-0. Alô, Fábio Piperno, muito boa noite. Você transmitiu essa partida do Jovem Pan. Piperno, deu Flamengo. Boa noite, senhores. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Deu Flamengo com toda a justiça, ganhou o melhor time. O Flamengo, ele não teve... Foi um jogo diferente. Foi um Flamengo pragmático, escalado com 3 zagueiros, mais o trio Thiago Maia,
Pulgar e Gerson no meio-campo. Eu não gosto quando esses 3 jogadores atuam juntos, mas hoje eles funcionaram muito bem, inclusive pressionando bastante a saída do Fluminense, o que travou o time do Diniz. Lá atrás, o paredão lá formado pelos 3 zagueiros, depois 2, porque o Léo Pereira saiu contundido. Eu imaginei que o Flamengo fosse trabalhar mais com os alas, mas isso não ocorreu. Só que o Flamengo, se não teve mais posse de bola, ele teve o domínio tático do jogo. Ele funcionou exatamente como o seu técnico imaginou, propôs. Ou seja, um time organizado para não deixar o Fluminense jogar. Qual foi o saldo disso? O Fluminense, durante os quase 100 minutos de bola rolando, criou uma única chance de gol. E um cruzamento, um escanteio, aí ajeitaram a bola para o Cano e ele bateu para fora. Só. Quer dizer, de resto, o Fluminense tentou por todas as vias, por todos os lados. O Diniz mexeu bastante no time do segundo tempo, mas não conseguiu vencer esse paredão da marcação do Flamengo. O que isso significa? Que o Flamengo pragmático de hoje, ele olhou para o seu futuro. Ou seja, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso classificar. Se nós vamos jogar bonito, se nós vamos jogar fiéis aí ao estilo do São Paulo, é uma outra história. Mas hoje o importante é classificar e o resto a gente resolve depois. José Manuel de Barros soltou a voz aqui no microfone Jovem Pan. Zé, o Flamengo encaixou a marcação, não permitiu assim grandes chances ao Fluminense do Fernando Diniz, até um destaque, porque o Cano é aquele jogador que fica preso na área e hoje eu vi o Cano se movimentando, tentando achar algum tipo de oportunidade e nada, né? O Flamengo soube encaixar essa marcação, criou as melhores chances e, como disse o Piperno, passou com méritos. José Manuel de Barros, boa noite para você. Boa noite, Pedro Marques, meus amigos. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, que o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, é aquele time que encaixa jogo contra o Flamengo e que impõe sérias dificuldades nos últimos anos. Mesmo o Flamengo do Jorge Jesus, quando encarava o Fluminense, era um jogo diferente. E jogo Fla-Flu pro Flamengo, eu reconheço que jogo não é para jogar. Esquece esse negócio de jogar bem, jogar bonito. Contra o Fluminense, o Flamengo tem que se preocupar em ganhar o jogo, em neutralizar o Fluminense e buscar a vitória. Então, nesse aspecto, palmas para o Sampaoli, que conseguiu, né? Conseguiu a vitória por 2-0. Poderia ter feito mais, né? Teve um lance ali que você já citou, né? Que o Fábio fez uma grande defesa, cara a cara, depois bola na trave, depois gol perdido. O Flamengo perdeu uma chance na sequência para depois fazer o gol da tranquilidade ali, o 2-0 com o Gabigol, já nos acréscimos do segundo tempo. Mas você vê, Fluminense teve 70% de posse de bola, finalizações 12-9 para o Flamengo, no gol 5-2 para o Flamengo, ou seja, o Flamengo teve menos posse de bola, mas no final das contas incomodou muito mais o Fábio, goleiro do Fluminense, do que o Fluminense incomodou o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Não é a melhor versão do Flamengo. Até para jogos contra o Fluminense, que eu disse há pouco, que é um jogo diferente, né? A melhor versão que eu achei foi naquele tempo que o Flamengo marcou lá na frente com um ataque mais jovem e não deixou o Fluminense sair para o jogo. E funcionou muito bem. E o Flamengo jogou muito bem naquela oportunidade. Mas o Sampaoli, nessa intenção de neutralizar o Fluminense antes de sair atacando o Fluminense, entrou com 3 zagueiros, entrou com 2 volantes, mais o Gerson, que se você quiser também pode considerar mais um volante, seriam 3 zagueiros, 3 volantes. Ou seja, estratégia do Sampaoli, qual é? Pensando em que contra o Fluminense tem que ganhar o jogo, esquece esse negócio de jogar bem, jogar bonito, ele entrou com um monte de gente para marcar, para fechar a casinha. E está classificado por 2-0. Então, não se fala mais sobre isso, né? Não é a melhor versão do Flamengo, porque eu entendo que com tantos jogadores bons, né? Mas é o time que colocou o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil. Já estamos conectando também o nosso Rodrigo Viga. Sei também que nos bastidores rolou uma aposta do Vampeta com pilhado aí. Parece que o Vampeta perdeu dinheiro de novo. Ele não quis apostar no Corinthians, o Corinthians se classificou. Aí quis apostar no jogo do Flamengo, se deu mal. A gente está aqui com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado. Daqui a pouquinho também a participação do nosso corneta Rodrigo Viga. Mas, ô Flávio, foi a melhor atuação do Flamengo, do Sampaoli, desde a chegada do Sampaoli? Dá para dizer isso ou tá muito cedo ainda, Flávio? Olha, Pedro, sendo bem sincero, a gente viu parte do jogo, tá acompanhando o São Paulo, tá tudo simultâneo, mas ouvindo o Zé e o Piperno,
A gente percebeu que foi um Flamengo, o Zé acabou de falar agora, pragmático. Não foi espetacular. Exatamente. Ele meio que falou, ó, o adversário é pesado, não sei se vale a pena atacar. A gente discutia isso no pré-jogo, como é que o Flamengo vai se comportar. E a gente viu realmente aqui 68% de posse de bola do Flamengo. Ele achou, pro Fluminense, desculpe, ele achou uma solução. Ele ganhou o jogo, ele tinha ganhado o jogo, ganhou o jogo. O Fernando Diniz, ele dificilmente abdica daqueles conceitos que ele tem. Pode ser um defeito, pode ser uma virtude, mas enfim, é assim que funciona. E o Flamengo acabou sendo feliz e ganhando o jogo e merecendo ganhar o jogo. Embora fugindo do seu sistema, do seu ideal e da maneira que se espera que o São Paulo coloque o time para jogar. Não foi a melhor partida, mas foi aquela onde ele conseguiu pragmaticamente a classificação, que era a prioridade, obviamente. O Flávio, tem uma coisa no Fluminense, que é o Fernando Diniz, ele não vai conseguir, eu acho, resolver no curto prazo, até por falta de peças, que é exatamente a ausência de jogadas de profundidade, jogadas pelo lado. Então ele tem o Arias, mas aí o que o Flamengo fez? Nos poucos momentos em que o Arias recebia a bola com espaço, bloqueio triplo. Ele não conseguiu fazer nenhuma jogada. Aí não tem o Keno, o time não tem por onde sair. Porque o Flamengo, o São Paulo, congestionou, né? Com 3 zagueiros e o trio de marcadores no meio campo, né? Ou pelo menos, trio que ocupava espaço no meio campo. Aí o Fluminense, pelo meio, na base do toque curto, como gosta de jogar, não conseguiu produzir. Pelo lado, só tinha um jogador. Bloqueio triplo nele. E a gente está falando aqui desse Flamengo, o Arrascaeta abriu o placar para o Mengão. Até um dado interessante, Flamengo com Arrascaeta, 75 jogos, 46 vitórias, 13 derrotas, aproveitamento de 68%, gols marcados por jogo 1,92, gols sofridos por jogo 0,8. Flamengo sem Arrascaeta, 37 jogos, apenas 18 vitórias, 13 derrotas, né? Aproveitamento de 54%, gols marcados por jogo 1,59, gols sofridos por jogo também aumenta um pouquinho, 1,16 no caso, né? Gols marcados é claro que diminui, né? De 1,92 para 1,59 e gols sofridos aumenta, já que com a Arrascaeta o Flamengo sofre em média 0,84 por jogo. Sem o Arrascaeta, 1,16. Hoje ele abriu o placar a favor do Mengão, fez toda a diferença e aquela cabeceada, assim, ele tira, né, do Fábio com muita consciência. Foi um belo gol do Arrascaeta, faz toda a diferença aí pro Flamengo. No segundo tempo, né, Zé? O Gabigol, que não vivia, assim, uma grande noite, foi lá e decidiu a parada pro Mengão, Zé Manuel. Não foi um grande jogo do Gabigol, não. A gente entende até do jeito que jogou o Flamengo. Claro que o Arrascaeta era um segundo homem de ataque. O ataque do Flamengo era Gabigol e Arrascaeta, né? Aquele projeto do Wesley jogar muito lá na frente, o Ayrton Lucas, nem sempre acontecia. De vez em quando eles apareciam no ataque, talvez num momento ali na parte final do primeiro tempo, em alguns momentos na segunda etapa também, mas em muitos instantes ele tinha que sair da área, ele ficava muito sozinho naquele setor. Enfim, não não vive uma grande fase, né? Aliás, a respeito, não só o Gabigol não vive a melhor fase dele, fez o gol, o segundo gol, é um grande artilheiro. O Cano também não vive um grande momento, não é a melhor fase. No primeiro tempo ele teve uma grande oportunidade e mandou para fora, né? Então, tivemos um jogo hoje em que em nenhuma das duas equipes que chegaram ao Maracanã, nenhum dos dois vive os seus melhores momentos. O Fluminense não é o Fluminense do Fernando Diniz que encantou nesse começo de temporada, né? A temporada é muito longa, né? E as equipes vivem aí altos e baixos, né? E o Fluminense está tentando retomar o melhor dele, a melhor versão dele. E o Flamengo, o São Paulo continua também tentando dar uma cara ao Flamengo. Por isso que eu disse, o jogo de hoje era para ganhar, era para classificar, né? Tanto para o Flamengo, valia para o Flamengo, valia também para o Fluminense. E a estratégia do São Paulo falou mais alto, acho que deu mais certo no jogo de hoje no estádio do Maracanã. Tá aí, galera, você pode acompanhar a galera da Jovem Pan Esportes repercutindo, né, a vitória do nosso Mengão, né? Flamengo classificado na Copa do Brasil e o Fluminense, com C maiúsculo no final, de terceira divisão, eliminado. Cadê o melhor futebol do Brasil? Tricolores, caiu na real, tá? Saia do fantástico mundo de Bob, por favor. Já tinha gente aí, até mesmo pessoal da mídia bairrista,
falando que o Fluminense jogava melhor futebol até do que o Flamengo do JJ. Pelo amor de Deus, né, gente? Os caras pegam pesado demais, né? É muito fanatismo, é muito clubismo. Tá aí, Mengão classificado, Fluminense derrotado, eliminado. O que resta para ele, sabe o que é? É tentar uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Esquece Libertadores, filho. Vocês também não tem time para isso não, tá? Galera, muito legal ter você aqui comigo. Peço você novamente, deixa aqui o seu comentário no vídeo, é importantíssimo pra gente, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link da Jovem Pan Esportes, como créditos e direitos autorais, tá bom? Antes de sair, deixa o seu like, compartilhe nosso vídeo, ativa o sininho de notificação e você que não é inscrito, se inscreva no canal. Por enquanto é só. Saudações rubro-negras. Classificado. Isso aqui é Mengão.